Boa tarde. O São Paulo Futebol Clube está completando 71 anos neste mês de janeiro. Para alguns, essa data não é a correta. A partir de agora, você acompanha essa e outras polêmicas da história do tricolor paulista. 1930. Por causa de uma crise financeira, o Clube Atlético Paulistano, 12 vezes campeão paulista, acabou com o time de futebol. Inconformados, alguns sócios apaixonados pela gorduchinha preferiram sair do clube para fundar outra agremiação. No dia 26 de janeiro surge o São Paulo da Floresta, uma fusão do paulistano com o Clube Atlético Palmeiras, que nada tem a ver com o Verdão do Parque Antártica. Quem conta é o coordenador do arquivo histórico do tricolor, Agnello de Lorenzo. Esse pessoal de 30 a 35 eram os remanescentes do paulistano, que a antiga lá ficou sozinha, então o paulistano acabou com o futebol. E ele virou São Paulo. Eles procuraram o Floresta, que tinha o campo, lá do lado do Tietê, e fundaram o que eles pretendiam. Era um clube que representasse a cidade. Com apenas um ano de vida, o São Paulo da Floresta já ganhava o primeiro título, o Paulistão de 31 em cima do Corinthians. Mas nem a precoce conquista conseguiu evitar que o clube fechasse as portas por falta de dinheiro. E a polêmica sobre a verdadeira data de fundação começa agora. Em 16 de dezembro de 1935, o time da Floresta passa a se chamar São Paulo Futebol Clube. Existe então uma polêmica envolvendo a data de fundação do São Paulo. São Paulo foi fundado dia 25 de janeiro, que é a data de aniversário da cidade. Ele é comemorado dia 25 de janeiro. Mas acontece que ele, na primeira fase, fizeram tudo para coincidir 25 de janeiro. Mas como foi feriado, fizeram a assembleia no dia 26. Mas comemoraram sempre dia 25. Para o senhor, a data correta do aniversário de São Paulo é qual? É 25 de janeiro, mas a gente sempre lembra 16 de dezembro, que é desse atual. E do outro foi 26 de janeiro. Afinal, são 65 ou 71 anos de vida? Para ajudar o torcedor a decidir em qual data comemorar, uma dica. O tricolor fez questão de respeitar as origens e assumiu as características do irmão mais novo. Procuraram manter tudo que era do outro. Inclusive bandeira, uniforme. Agora, a bandeira, as três cores, que é igual a bandeira, as cores da bandeira paulista, também surge aí uma pequena confusão, que pensa que foi em decorrência da bandeira de São Paulo. E não foi. Ela foi em homenagem ao paulistano, que era vermelho, a camisa branca, uma faixa vermelha, e a Associação Atlética Palmeiras, que era a Palmeiras da Floresta. Ele era uma faixa preta, ela era branca com uma faixa preta. Então ficou vermelho do paulistano, o preto da Associação Atlético Palmeiras e o branco das duas. Aí vira tricolor. Coincidentemente... As cores da bandeira de São Paulo. A cor da bandeira. Agora, a camisa número 2, aquela listadinha, aquela foi projetada em cima da bandeira. Polêmicas à parte, o fato é que toda a memória do São Paulo, seja o Futebol Clube ou o da Floresta, está preservada. Do passado remoto, a gente dá um pulo para o presente. Esse aqui é o time que conquistou o último título do São Paulo, o Campeonato Paulista do ano 2000. Até eu gostaria de fazer parte desse timão. E eu estou aqui porque eu vim conhecer um outro funcionário bem antigo do São Paulo, que é o seu Mário Luiz. Ele está aqui há quase meio século. E o que é esse lugar aqui, seu Mário? Esse aqui é o memorial em que as pessoas vêm presenciar as taças, procurar saber detalhes da vida do São Paulo, bem como trazer os jovens para conhecê-lo, a vida antiga e atual. E não dá trabalho de limpar tanta taça assim não, hein? Não é difícil não, porque é flanelada só, então fica tudo no jeitinho. E não é toda hora que é necessidade de fazê-lo também. Desses títulos todos aqui que o São Paulo conquistou, qual o senhor acha que foi o mais importante de todos? Além do título mundial, né? Dos 2 títulos mundiais.
Olha, nós tivemos aí uns anos de problema quando da construção do estádio. Então eu acho que o de 57 que para mim foi mais elegante. Quando o pessoal vem aqui conhecer o Memorial do São Paulo, eles querem conhecer o quê? O que eles querem mais ver aqui no Memorial? Mais a Copa de Tóquio. Onde é que o senhor estava quando o Raí cobrou essa falta aí, hein? Estava assistindo pela televisão. Ficou emocionado também? Emociona bastante, né? Da hora que ele fez esse segundo gol aí, deixou muita alegria pra gente. Nos anos 40, o São Paulo foi o maior campeão paulista com 5 títulos, mas o esquadrão comandado por Leônidas da Silva, o Diamante Negro, também ficou na história por abandonar o campo em uma final contra o Palmeiras, que deixava de ser Palestra no ano de 1942. Essa história vai ser contada pelos 2 goleiros que estavam naquele jogo, Oberdan Catani e Pedro Otávio, mais conhecido como Doutor. São Paulo participou da última final do Palestra Itália e da primeira do Palmeiras. No ano de 40, ainda sem Leônidas, o São Paulo foi goleado por 4-1 na decisão. 2 anos depois, em plena Segunda Guerra Mundial, o tricolor encontraria o Palmeiras, que acabava de ser batizado. O nome Palestra deixava de existir por ser considerado fascista. O São Paulo, já com Leônidas, ainda tinha 2 jogos, mas a partida contra o Palmeiras, no Pacaembu, era decisiva para se chegar ao título. Logo de saída, o Dernero, que era o lateral esquerdo, fez o gol, o Valdemar de Brito empatou, depois o Cláudio fez o segundo e o Tibarrita fez o terceiro, 3-1 no primeiro tempo. E começou o segundo tempo e houve um pênalti lá, o Virgílio fez um pênalti e o Dr. Lino Mesquita de Oliveira, que para mim foi o maior ponta que eu vi jogar no futebol brasileiro, ele pegou a bola e não deixou bater o pênalti. E por que o Luizinho fez isso? Olha, eu não sei, viu? Porque podia o Palmeiras fazer o 4º gol e seria mais difícil para o São Paulo. E podia também o doutor ter a felicidade de defender o pênalti, né? Aí eu não sei, ele cimou e pegou a bola, foi debaixo da bola. Naquele tempo só tinha uma bola, não é como hoje, que tem 5, 6 bolas, 10 bolas dentro do campo. Naquele tempo tinha uma bola só. Se você pegasse aquela bola, acabou o jogo, não tinha medo. E acabou o jogo, não. Aí o doutor Décio, que era presidente, alegou que o terceiro gol foi impedido, não sei o quê, e mandou sair do campo. Teve ordem de prisão, porque pagaram para assistir, depois jogou no metade do segundo tempo. Saiu, então aí eles, São Paulo tinha muita força, né? E relaxou. E nós perdemos os pontos e fomos suspensos pela Federação Paulista 30 dias. Para nós era melhor ter parado ali mesmo, sabe? Estou pensando, né? Poder, como você diz, continuar o jogo e a gente, o São Paulo tem uma felicidade em vir fazer 1, 2 gols e ganhar o jogo. Para nós foi bom. Como a torcida reagiu? O do Palmeiras reagiu pulando, agora do São Paulo que foi difícil, principalmente pro filho da pai, que ficava sempre na torcida lá, com a camisa de São Paulo, quando o São Paulo perdia, ele tirava a camisa e ia embora de fininho. Não, mas foi um jogo que o Pacaembu tinha quase 75 mil pessoas. 75, eu acredito que tinha isso, o pessoal. 10 horas da manhã o estádio tinha bastante gente, né? E para o Palmeiras foi uma felicidade de dizer, morre o Palestra e nasce o Palmeiras campeão. Em 43, a torcida São Paulina lavou a alma, ficando com o título paulista depois de um empate em 0-0 contra o próprio Palmeiras. A conquista do bicampeonato mundial de clubes e a construção do estádio do Morumbi disputam no coração do torcedor a honra de ser o marco da história do São Paulo. Acompanhe agora um pouco da história do gigante de concreto, contada por quem acompanhou de perto na época. Sou o São Paulo do presente, do paulistano sou herdeiro.
que assombraram o mundo inteiro de um passado ainda recente, por seus feitos altamente com fatos indescritíveis, que nos pareciam incríveis, quer nos jogos desportivos, em confrontos decisivos, por seus feitos invencíveis. Seu Adriano é sócio do São Paulo desde os 14 anos de idade. A carteirinha dele é número 72. É uma paixão muito grande? Uma paixão fantástica, né? É uma glória ser São Paulino. O coração da gente balança, a emoção é muito grande. Ser São Paulino é uma dádiva divina. Agora, seu pai, Adriano Augusto da Costa, escreveu um livro de poemas que conta a história do São Paulo em versos. Então foi o senhor que contagiou a família toda? Fui eu que contagiei a família toda. Porque meu pai, ele era torcedor do Paulistano. Mas ele viajava muito, não tinha muito tempo. Então eu já tinha no meu cerne as cores do Paulistano, que era o vermelho e branco, e da Associação Atlética das Palmeiras, que era o branco e preto. Então já praticamente no meu inconsciente já existia o São Paulo Futebol Clube. A paixão do seu Adriano fica ainda mais explícita quando ele relembra a construção do estádio do Morumbi. O senhor tem muito orgulho do estádio? Não só orgulho, como vaidade. Orgulho e vaidade junto. O que foi mais bonito que aconteceu aqui dentro? Tudo foi bonito. O primeiro título que o São Paulo comemorou na nova casa foi um campeonato paulista em 1970, depois de 12 anos de jejum. Era a recompensa de um grande esforço que começou 20 anos antes, num terreno de 150 mil metros quadrados, na então despovoada zona sul da cidade. Aqui passava um rio, um rio, não sei se é o Rio Morumbi o nome, passa um riacho aqui pelo estádio, que foi... No meio do estádio? Embaixo do estádio passa um riacho, né? Mas foi canalizado, certo? Evidentemente foi feitas essas avenidas que hoje levam a Francisco Morato, mas não é tão longe assim. O Morumbi está a praticamente 10 quilômetros do centro da cidade. Em 1950, Cícero Pompeu de Toledo, presidente do São Paulo, seguia o lema: se vamos construir um estádio, que seja o maior. E ao longo de muito tempo, ele foi mesmo o maior estádio particular do mundo. Chegou a abrigar 150 mil torcedores. Hoje, a capacidade caiu pela metade. Mesmo assim, não há quem esqueça da primeira inauguração, em 1960, quando o sonho estava parcialmente concretizado. O São Paulo venceu o Sporting Lisboa por 1-0, gol de Peixinho. Foi uma jogada que o Sporting de Lisboa estava atacando e nós saímos em contra-ataque. E o Jonas, hoje falecido, foi pelo lado direito e cruzou. E eu entrei e mergulhei. Daí que tem esse gol até hoje, chamado de gol Peixinho. O projeto só foi concluído 10 anos depois. Novamente contra um time português, o Porto, os São Paulinos apresentaram à cidade o estádio batizado como Cícero Pompeu de Toledo. De onde veio o dinheiro para o São Paulo construir o estádio? Foi elaborado um grande plano e o São Paulo, além da venda das cadeiras cativas, né, ele vendia títulos de sócios. Né? Você comprava o título, chamava-se o título social, e a cadeira cativa era um título olímpico, na qual ele tinha direito a se transformar em sócio. E foi feito um carnê, que é chamado carnê Paulistão. Esse carnê era vendido em prestações, você pagava mensalmente esses valores. E aí a arrecadação para a construção do estádio se deu mediante esse carnê. Muitos torcedores aderiram? Se vendeu todas as cadeiras cativas. Os próprios jogadores de futebol ajudavam em vender as cadeiras cativas. O POI foi o campeão de vendas. O POI vendia cadeiras cativas, ia procurar os sócios do São Paulo para vender as cadeiras. E o São Paulo vendeu todas as cadeiras cativas do estádio, foram vendidas para os associados. O POI, quando vendia a cadeira cativa, ele já
iniciou quando o São Paulo também iniciou a construção e quando lançou as cadeiras cativas, eu acho que eu nem estava ainda no São Paulo. Sarará, que jogava no meio-campo do São Paulo no final da década de 50 e ganhou o último título do clube antes da construção do estádio, gostou tanto de vender cadeiras cativas que não largou mais a nova profissão. Hoje é corretor de imóveis e não esconde. Ganhou muito dinheiro naquela época. Eu vendia muito bem as cadeiras cativas, eram bem aceitas, mas só que eu vendia cadeira cativa quando ainda era jogador do São Paulo. E houve um desacerto com o treinador, o Bela Gutmann, e eu fui afastado e virei vendedor de cadeira cativa. Você tem ideia de quantas vendeu? Eu não tenho ideia, mas vendi bastante. Não tenho ideia, não sei o número, mas vendi muita cadeira cativa. Eu sei que o dinheiro está saindo até pelo alçapão. Ó tricolor, clube bem amado, as tuas glórias vêm do passado. O técnico Bela Gutmann, que colocou o jogador Sarará na geladeira, era húngaro e comandou o São Paulo no título do Campeonato Paulista de 57. Ele foi o primeiro técnico estrangeiro a dirigir um time em São Paulo. O meio-campista daquela equipe era Zizinho, chamado pelos companheiros de Seu Zizinho, já que estava com 35 anos de idade. Para o mestre Ziza, o grande craque do tricolor era um ponta esquerda que em 415 jogos marcou 102 gols. Nós tínhamos 57, era muito bom, era uma covardia. Nós tínhamos um ataque. Qual era o ataque? Maurinha, Mauri, Gino, eu e Canhoteiro, aquele monstro. Né? Esse era o grande jogador do São Paulo, não era eu não. Ah, não? Não. A grande fera do São Paulo era o Canhoto. Aí não cabia nada igual, não. Olha, eu não sei, é engraçado, a gente fala aqui nele, quase ninguém conhece o Canhoto. Pois é. Eles perguntam assim, como é isso? Às vezes perguntam assim, mas não aquele ponto esquerda do São Paulo? Nossa, sempre, peraí, rapaz. Você está falando do maior ponto esquerda que eu vi jogar, pô. Mas não é aquele cara, não é aquele ponto esquerda do São Paulo. Ele era maravilhoso. Quando chegava no fundo do campo, porque ele ia sempre no fundo do campo, ele botava naquele que tivesse melhor colocado. E às vezes me lembro que eu vinha correndo pela minha direita e ele caminhando pela mais esquerda. E fechou muita gente no gol, ele fez assim, tufo. Ele botou mais ou menos em cima da área, mas assim, no meu pé, na passada. Eu não troquei nem a passada para bater na bola. Ele era um cara assim. O Gino entrava no outro polo e fazia tufo. O Gino tá. Ele botava onde queria, mano. Eu jogava com a bola nos pés. Eu não sei desarmar, até hoje não tomo bola de ninguém. O negócio era jogar bem aberto, nas extremas, partindo para cima do adversário em diagonal, saindo no fundo e dando a bola para trás para o que chegasse, o 8 ou 9, fazer o gol. Era um time muito bom. Mauro, Desorde, Poi, Vitor, Riberto. Nosso time era bom mesmo. Grandes momentos do esporte vai para um rápido intervalo. Muita gente só pensa na história do São Paulo quando nomes consagrados nos gramados são lembrados. Leônidas, Gino Orlando, Canhoteiro, Zizinho, Raí. Mas a saga esportiva do tricolor foi muito além das quatro linhas. Jamais alguém lutou tanto pelo São Paulo como o paulistano Éder Joffre, que de tanto lutar se consagrou campeão mundial dos pesos galo e mais tarde dos pena. Por isso, se numa conversa dia desses um torcedor do São Paulo rivalizar com um adversário qualquer, não precisa falar só de futebol. Pode perguntar, por exemplo, qual o clube que teve o maior pugilista da história do nosso país. Só correrá o risco de acabar com a conversa. E não é tudo. Nosso único bicampeão olímpico, Ademar Ferreira da Silva, morto recentemente, 7 vezes recordista mundial, pentacampeão sul-americano, também defendeu as 3 cores. Homem de formação invejável, talvez tenha feito disso o segredo para voar tão alto. E sempre que alguém colocar os olhos sobre o símbolo tricolor,
irá vê-lo, muitas vezes sem saber. Afinal, suas 2 conquistas mundiais viraram 2 estrelas entre as 4 que o time do Morumbi ostenta acima do distintivo. Não é possível falar da história do clube sem falar do nosso grande herói olímpico. Ademar tinha também uma forte ligação com a cidade. Em 54, desfilou com uma tocha olímpica pelas ruas em homenagem ao 4º centenário de São Paulo. Ele foi o maior atleta paulista e brasileiro de todos os tempos. Ademar do São Paulo. Ademar de São Paulo. Além desses 2 grandes atletas, outros talentos foram revelados no clube. Os judocas Edelmar Zanon, branco, e o medalhista olímpico Aurélio Miguel. Teve ainda o boxeador Acelino de Freitas. Isso mesmo, o baiano Popó. Tricampeão, nenhum São Paulino teve o gostinho de comemorar 3 títulos consecutivos. Foi assim na história da Libertadores da América e também no Campeonato Paulista. Há quem diga que o grande culpado disso tudo é o arquirrival Palmeiras. Afinal, por 3 vezes o Alviverde interrompeu a escrita tricolor. No final da década de 40, o São Paulo de Leônidas da Silva estava impossível. Campeão em 48 e 49, entraria para a história caso conquistasse o título paulista de 50. Mas no meio do caminho, rumo ao tricampeonato, havia uma pedra. O Palmeiras do goleiro Oberdan Catani empatou com o São Paulo em 1 a 1 no Pacaembu e levou embora a taça e o sonho do tricampeonato paulista. O São Paulo sempre ia chegar no tri, a gente atrapalhava ele. Em 45, 46, 47 nós somos campeão. 48 e 49 São Paulo foi campeão. 50 foi o Palmeiras. Quer dizer, o São Paulo nunca teve sorte de ser tricampeão, não é verdade? Tinha time para isso, mas chegava o Palmeiras sempre tinha a felicidade de ganhar o jogo e não deixar o São Paulo ser tricampeão. 2 décadas depois, em 72, lá estava novamente a pedra no caminho de São Paulo. Outro empate, dessa vez em 0 a 0, também no Pacaembu, acabou com o sonho tricolor de vencer 3 títulos consecutivos, já que o São Paulo havia conquistado o Paulista de 70 e 71. São Paulo, legítimo campeão da temporada. Agora a chance para o levantamento. Renato preparou, tocou, Serginho, é gol! O tricolor iniciou a década de 80 vencendo os 2 primeiros campeonatos paulistas. Mas em 82, a pedra continuava no caminho de São Paulo. Só havia mudado de cor. O Corinthians, de Casagrande e Sócrates, enterrou de vez o sonho do tricampeonato são paulino com uma vitória por 3 a 1 em pleno estádio do Morumbi. O Santos dominou a década de 60 com o Rei Pelé, mas em 63 uma partida entrou para a história do Campeonato Paulista. O time santista foi goleado pelo São Paulo num jogo tumultuado, que ficou conhecido como o famoso Cai-Cai. O que aconteceu foi um desastre, né? Foi um jogo do Campeonato Paulista, se não me engano, em que para nós representava bastante, primeiro porque era um clássico contra o São Paulo, que sempre foi um grande adversário nosso. Casa cheia, Pacaembu lotado, e era a estreia de um jogador que nós considerávamos muito, que jogou muito tempo com a gente no Santos e estava se transferindo para o São Paulo, que foi o Pagão. Foi a estreia dele. Mas infelizmente nós pegamos esse dia, isso não é desculpa do que aconteceu, sabe, já aconteceu mesmo, não tem como desfazer o que já está feito, já foi feito. Mas infelizmente, enquanto os jogadores estavam todos cientes e conscientes, né, do que poderiam fazer e apresentar um bom espetáculo, infelizmente só Armando Max não estava. Ele estava num dia totalmente virado e acabou transformando o jogo numa cena em que para nós é vergonhoso. Eu sei que 1 a 0 para o São Paulo, os detalhes, e foi expulso Pelé, depois nós fizemos parecido 2 a 0, depois expulso Coutinho, o Santos fez 2 a 1, nós fizemos 3 a 1, aí começou os jogadores do Santos a caírem.
Claro, sem contusão nenhuma. Caiu, se não me engano, Pepe, Lima. Nós fizemos nesse meio 3-1, 4-1, quando o Santos ficou sem elementos para, pelo regulamento, não podia continuar a partida, né? O último a ser expulso, o penúltimo que saiu do campo, não foi expulso, saiu do campo, machucado, simulando contusão, foi o Pepe. E ele foi bater um tiro de meta e simulou que ele chutou o chão. Nós falávamos na época que a simulação foi tão boa que ele não tocou na bola. Ele chutou o chão e passou por cima da bola e saiu do campo, de maca. O Santos poderia estar jogando com o time completo. Eu acho que naquele dia, é claro, é difícil a gente saber, mas eu acho que naquele dia, mesmo com 11 jogadores, o Santos acho que seria derrotado, porque o São Paulo realmente estava jogando bem, ótimo, todos os setores entrosados. Eu acho que nós ganharíamos aquele jogo, apesar de reconhecer que a qualquer momento o Santos podia virar 4, 5, sei lá, mas eu particularmente, dentro do campo naquele dia, o Santos não teria chance naquela partida. E se nós não tivéssemos feito o que foi feito, se não tivesse sido feito, eu acho que nós teríamos hoje estar amargando uma derrota de uns 8 ou 9. Porque o São Paulo com um time inteirinho, São Paulo com um time motivado, a torcida do São Paulo lotou o Pacaembu. Na época eles tinham muito mais torcida do que o Santos. E sem as nossas peças-chave fora, quer dizer, seria um total desastre. Eu acho que eles têm, não sei se ter orgulho, mas eu acho que eles podem contar para todo mundo, contar para o filho contar para o filho, para os netos, essas coisas todas, porque afinal de contas eles fizeram o resultado. E eu acredito que com todo merecimento, porque eles jogaram melhor. Entendeu? O lamentável foi uma atitude meia desastrosa do árbitro que fez com que esse jogo passasse para a história, não como mais um jogo, mas como uma atitude lamentável da equipe do Santos. Bom, e agora se segure na cadeira que você vai acompanhar uma virada histórica do tricolor para cima do Botafogo do Rio. Gerson tentou a passagem por Getúlio. Conseguiu ganhar. Deu a Marcelo. Valendo. Marcelo para trás. Gerson. É o gol do Botafogo. Gerson. Falha da defesa do São Paulo. Está aberto o placar do Morumbi. 10 minutos. 1 Botafogo, 0 São Paulo. Perivaldo cortou. Marcelo abriu bem para Perivaldo. Vindo lá pela ponta. Mirandinha pelo meio. Lançamento para ele. Bateu. É o gol! Mendonça! Mendonça, não sei que eu falava em Mirandinha, tá no banco, né? Exato. Mendonça faz o segundo do Botafogo no Morumbi. Outra falha da defesa do São Paulo. Outra para Getúlio. Pode ser agora. Levantou Serginho. Defendeu o Paulo Sérgio. Na sobra, Renato. Bateu. Paulo Sérgio. Grande oportunidade. Perdeu o São Paulo para fazer o primeiro agora. Colocou-se Everton. Ele e Rocha. Outra com Getúlio. Lançou do outro lado para Marinho. Renato. Zé Sérgio. Cortou, Gaúcho, Marinho, Sérgio, Serginho, tem que virar, aí é difícil, olha o Everton, dominou, bateu, Paulo Sérgio, faltando 1 minuto e meio, levantar a bola para Serginho, pênalti, empurrado Serginho quando tentava a cabeçada, marcou agora Braulio Zanotto. Serginho definido, autorizado, bateu, é o gol do São Paulo. Serginho cobrando pênalti. Zé Sérgio, levantou, Serginho, defendeu Paulo Sérgio. Bateu Zé Sérgio. Olha Dario, Serginho tentou puxar, Rocha afasta, olha só, Everton.
César. Cruzamento. Dario no meio. Serginho pode virar. São Paulo invadindo o gramado, 3 para o São Paulo, 2 para o Botafogo. Uma partida aí para deixar orgulhoso qualquer torcedor. E a partir da década de 70, o Tricolor passou a investir nas categorias de base. Uma tradição do clube que revelou craques, rendeu títulos e principalmente lucro. O maior exemplo disso foi o atacante Denilson, vendido ao Betis da Espanha por inacreditáveis 35 milhões de dólares, uma das maiores negociações do futebol brasileiro. Mas para chegar lá é preciso muito trabalho. Confira. Uma das receitas para um clube conquistar tantos títulos importantes é investir na base, nas categorias que vão formar o time de amanhã. No caso do São Paulo, os craques do futuro podem aproveitar toda a estrutura do clube para seguir nessa longa viagem em direção ao sucesso no futebol. Para onde vai essa viagem toda? Aqui vai para o CT de Guarapiranga. E no futuro? Da Barra Funda. Ah, é longa, né? No máximo assim, uns 5 anos, 6 anos, mas estamos aí trabalhando, né? Para um dia chegar lá. Todo dia nós treinamos, muito treino, treinamento físico, coletivo. Qual é o segredo para eles, você que já passou pela posição, para chegar no futuro no São Paulo com sucesso? Bom, em primeiro lugar tem que trabalhar com disciplina, que é o mais importante, é o que o São Paulo passa pra gente. E o resto é trabalhar conforme os treinadores orientam, que o treinador já passou por aqui e sabe o que é certo. Então procurar ouvir os treinadores. Vamos. O que é preciso para chegar ao destino final dessa viagem? Muita dedicação, muito esforço e principalmente ter na cabeça que você tem que ser um homem. Então nós tratamos os jovens, procuramos passar para eles que eles precisam, que eles sempre vêm com o sonho de ser atleta, mas não só pensar em ser atleta, também estudar, que é importante eles estudarem para ter um melhor desenvolvimento, para que tenham cabeça para amanhã, porque nem todos chegam a esse sonho, a esse estrelato. Amanhã seguir outra profissão, mas essa profissão de jogador, ela é muito boa e muito gratificante para quem vem para cá e se dedica e se esforça aqui, porque aqui no São Paulo ele tem tudo. Normalmente, para o São Paulo, 20 a 30% desses jogadores que estão hoje no infantil devem vingar. O que o São Paulo oferece para vocês? Me oferece casa, comida, a gente fica alojado no Morumbi, tem uma ajuda de custo todo mês de R$50, que ajuda muita gente, ajuda a minha família também na Bahia. Oferece muitas coisas boas, escola, trabalho firme, forte, na academia, tudo. Como é que você se sente com 14 anos já jogando no São Paulo? Isso também foi muito trabalho, né? Muita determinação minha. Comecei em um clube bem pequeno e tal. Pra mim vir pra cá foi muito sacrifício. Estou muito feliz, como acho que todos estão, né? Ter uma equipe muito grande como essa. E muita gente queria tomar nosso lugar aqui, então a gente tem que cada vez se esforçar mais. Tem que suar muito. Não é fácil não essa vida. O pessoal tem que se conscientizar e pegar firme, porque não é fácil honrar essa camisa, não. O investimento nos garotos vem dando resultados positivos. No ano passado, São Paulo faturou vários títulos, entre eles o Campeonato Paulista Sub-20. Meu nome é Dani, eu jogo de meia direita, sou do Infantil de São Paulo e vim aqui assistir a final da Copa Eletropaulo. O que você acha desse pessoal que está jogando? É inspiração para você chegar lá também? Também, são grandes craques e um dia eu vou chegar lá ainda. Na Taça São Paulo de Juniores, o Tricolor foi 2 vezes campeão, em 93 e no ano passado. E só não chegou a tri agora, porque enfrentou na final o desconhecido e surpreendente Roma de Barueri. O jogo foi um festival de gols, 4-4 no tempo regulamentar e 6-5 nos pênaltis.
São Paulo vice-campeão. Um título que não é para desanimar, porque a fábrica de craques não pode parar. Artilheiro da história do São Paulo e defendeu o clube de 74 a 83. Nos quase 10 anos em que vestiu a camisa 9, marcou 242 gols. Além de Chulapa, a lista de artilheiros do tricolor traz craques de outras décadas. Heriberto lançou para Renato. Boa bola para Mário Sérgio. Lançou, Everton bateu. Soltou o goleiro Serginho! Golaço do São Paulo! Fazer gol é uma delícia. Eu sou Gino Orlando, ex-centroavante de São Paulo Futebol Clube, onde eu permaneci 11 anos. Eu sou o vice-artilheiro do São Paulo até hoje, fazendo 232 gols em 450 partidas. Eu quero ver gol, não precisa ser de placar, eu quero ver. O Serginho é o artilheiro até a data de hoje, fazendo 393 partidas e com 242 gols. Tem 10 mais do que eu. Depois do Gino, a lista dos 10 maiores artilheiros do São Paulo tem ainda o ponta esquerda Teixeirinha, em terceiro lugar com 184 gols. E um ídolo recente da história do tricolor, o atacante Miller, em quarto com 158 gols. Careca, girou bem, Sidney de primeira. São Paulo, Miller, 2-1 tricolor. Careca para a esquerda, Sidney e Miller, aos 22 do segundo tempo. Eu quero ver gol. O quinto maior artilheiro tricolor é Leônidas da Silva, o Diamante Negro. O homem da bicicleta marcou 140 gols nas décadas de 40 e 50. Eu quero ver gol, não precisa ser de placar. Em sexto vem o ponta-direita Maurinho, que na década de 50 marcou 133 gols. Lá vem São Paulo, dominando o Raí, vai direto como veio, golaço! Golaço do São Paulo, golaço de Raí! Raí foi um dos últimos ídolos do tricolor a pendurar a chuteira. O camisa 10 entrou na galeria dos artilheiros marcando 127 gols. Gols que fizeram do São Paulo um dos clubes mais conhecidos do mundo nas décadas de 80 e 90. Festa da galera São Paulina! Raí, golaço foi para marcar, tá no placar. Pedro Rocha. O uruguaio Pedro Rocha foi outro que imortalizou a camisa 10 tricolor. Nos 8 anos que defendeu o São Paulo, marcou 113 gols. Mesmo número de outro matador, que já fez muita defesa dançar, França. Quero ver gol, não precisa ser de placar, eu quero ver gol. 2 dias sem dormir, chega domingo de manhã, fica difícil. Outro camisa 9 que fez história no tricolor balançando a rede foi o atacante Careca. São Paulo, 19, primeiro tempo de jogo. Novamente a jogada com Renato na direita. Na vibração da boa torcida que veio ao Morumbi. Miller lá na ponta, o cruzamento, Careca colocando, é o segundo do São Paulo! Careca! 19 minutos do segundo tempo no Morumbi. E está definido. A bola na sobra, Careca virando, é o terceiro! Careca outra vez! Careca virou para fazer o terceiro! Muito legal a imagem do Careca. E no jogo de amanhã contra o Rio Branco de Americana, o atacante França pode subir na artilharia. Ele não marca um gol desde o dia 5 de novembro, quando o tricolor perdeu para o Juventude por 3-1 pela Copa João Avelange. Menudos de Cilinho, um outro esquadrão, mexeu com o coração do torcedor são paulino. O tricolor da década de 90
avançou as fronteiras tupiniquins e conquistou nada mais, nada menos do que o mundo. Anos 90. Nesse período, o clube ganhou tudo que um time de futebol pode aspirar. Foram 16 títulos de expressão, dos quais se destacam 2 mundiais. Em 91, a equipe liderada por Raí derrotou o Corinthians na final do Campeonato Paulista. Vai para a cobrança Elivelton. Bola fechada, Raí de cabeça vai marcar, tá no placar! Gol do São Paulo! Gol do São Paulo, novamente Raí! Erguer a taça do Brasileiro depois de passar pelo Bragantino no mesmo ano acendeu uma esperança. O São Paulo podia conquistar a América. Em 92, o time se sagrou bicampeão paulista ao bater o Palmeiras. Antes disso, no primeiro semestre, o São Paulo enfrentou o Newell's Old Boys da Argentina e ganhou o primeiro título da Libertadores numa acirrada disputa de pênaltis, onde brilhou a estrela do goleiro Zete. Bateu Zete! Acabou! O São Paulo é campeão! São Paulo campeão da Libertadores! O melhor time da América estava a um jogo da audaciosa pretensão de se tornar o melhor do mundo. E o adversário era nada mais, nada menos do que o poderoso Barcelona. Rolou pra Cafu, pra Raí, pro gol! Passamos assim mais de um ano treinando aquela jogada ensaiada, daquele jeito, e nunca dava certo. Atirando na trave, passava, dava com a barreira, o goleiro tirava. E o Tele mesmo disse, né, logo depois da final, ele citou, né, que a gente trabalhou muito, essa falta que nunca tinha dado certo, e ele falou que parecia que estava escrito, que estavam aguardando para aquele momento, e mais certo do que deu, eu acho que é impossível, né. O São Paulo entrou para o hall das grandes equipes do futebol mundial, mas ainda era pouco, e em 93 repetiu a façanha do ano anterior. Passou fácil pelo Universidade do Chile e ficou com o bi da Libertadores. Mesmo sem Raí, que foi para a França defender as cores do Paris Saint-Germain, o tricolor fez mais uma vítima em Tóquio, o Milan, de Papin e Massaro. Se uma equipe consagra o técnico, o mesmo não pode se dizer de Tele Santana com relação ao São Paulo. Afinal, o time que encantou o planeta foi obra de seu ideal e da obstinada e incessante busca pela perfeição. O forte dele não era a teoria, a parte técnica, até que ele dava suas preleções, mas ele gostava de trabalhar no campo mesmo, desde a parte de acertar o time, nos coletivos, até os fundamentos. Mas em 94, a máquina tricolor parou. Uma derrota sofrida nos pênaltis para o Vélez Sarsfield da Argentina transformou em pesadelo o sonho do inédito tricampeonato de um clube brasileiro na Libertadores. Em 98, mais um paulistão. O pé quente Raí voltou ao clube justamente na final contra o Corinthians e foi um dos responsáveis por deixar a sala de troféus do clube ainda menor. O tricolor do ano 2000 atropelou o Santos na decisão de mais um campeonato paulista e fechou a década da mesma maneira como começou, com a faixa de campeão.